Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre a oração modelo. E eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Basicamente, orar é falar com Deus, né? A Bíblia está repleta de orações de homens, mulheres e povos que falaram com Deus através da oração. Hoje, especificamente, nós vamos estar falando sobre uma oração que Jesus ensina aos discípulos. Essa está registrada lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, lá especificamente compreendido entre os capítulos 5 e 7 desse Evangelho. Nós vamos estar lendo o capítulo 6, versos 9 ao 13, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do 1 ao 4, onde Jesus responde a um questionamento dos seus discípulos. É registrado de uma forma distinta. Mateus, como a gente até falou anteriormente aqui, naquele vídeo a respeito do Evangelho, dos Evangelhos especificamente, no Evangelho de Mateus a gente comenta, inclusive, que Mateus, quando ele compilou o Evangelho, ele procurou centralizar, consolidar os discursos de Jesus. Então, você tinha uma série de discursos, depois algumas ações, algumas atitudes, algumas coisas que Jesus fez, milagres, curas, andou de uma cidade para outra, pregando o Evangelho, etc. e tal, e depois lá uma outra sequência de discursos, diferente, por exemplo, do Evangelho de Marcos, também diferente do Evangelho de Lucas, que parece ter uma forma mais fluida, de registrar. Tanto é que essa oração aparece lá no capítulo 11, por exemplo, do verso 1 ao verso 4, onde Jesus responde aos discípulos que o haviam inquirido: Senhor, como nós devemos orar? E aí ele responde: você deve orar assim. Mas antes, quero aproveitar, já que você está aqui, agradecer por você ter entrado no canal, estar assistindo esse vídeo. Gostaria que você deixasse aí aquele like para fortalecer o canal. Também, se for possível, assina. Se você gosta de um material como esse, que fala a respeito da palavra de Deus de maneira séria, pautado realmente na Escritura, poxa vida, assina o canal, vai ser um prazer aí a gente poder desfrutar da sua companhia, e a gente poder crescer juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus te abençoe, e não esquece de deixar aquele like e ativar os sininhos para que você possa estar recebendo novas comunicações do próprio YouTube para quando a gente lançar novos materiais. Vou colocar aí na tela para vocês Mateus capítulo 6, verso 9 ao verso 13, e vou ler. Portanto, o Pai Nosso, Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, versos 9 ao 13. Então vamos analisar o texto agora nesse momento. O Pai Nosso, então, ele começa, veja que Jesus vai começar destacando a Deus como um Pai não distante, um Pai exclusivo dele, mas um Pai nosso, um Pai que não é só dele, mas também é nosso, Pai de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, passa a ter tanto o Pai quanto o Filho. Olha que beleza, E também destaca a questão de Pai, não apenas no sentido paternal, mas no sentido de princípio, no sentido de aquele que deu origem a todas as coisas. Então, Deus como Criador de todas as coisas. Haja visto que, por exemplo, o credo apostólico começa assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por exemplo, só para a gente fazer uma alusão, de que eles não tiraram essa ideia de colocaram ela no credo do nada, mas haja visto que há respaldo bíblico para isso. Jesus então vai acrescentar que esse Pai
Criador de todas as coisas, embora esteja nos céus, em uma dimensão inacessível para nós, mas ela é acessível pela oração. Ainda que Ele esteja lá, Ele pode nos ouvir quando nós falamos com Ele, né? Santificado seja o teu nome. No segundo verso, Jesus destaca que o nome de Deus deve ser separado. Se a gente for analisar, é quase como se fosse um eco do terceiro mandamento, ou seja, é o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Então, o nome de Deus deve ser santificado, né? Lembrando que os judeus, inclusive, não pronunciavam o nome de Deus, muitas vezes alteravam onde tinha o nome de Deus, principalmente lá no Velho Testamento, eles colocaram lá, ao invés do nome, né, do tetragrama, que é impronunciável, eles acabavam colocando Adonai, né? E aí, para não pronunciar o nome de Deus em vão, né? Venha o teu reino, né? Quando começa aí essa parte, venha o teu reino, ele nos estimula a clamar pela implantação completa do reino. Venha o teu reino. Nós queremos então, nós devemos pedir para que o reino de Deus venha sobre nós, né? Para que a implantação completa desse reino venha sobre nós. Onde há o reino de Deus, nós temos paz, temos segurança, temos amor, temos perdão, temos justiça de maneira plena, temos vida, né? O próprio Cristo diz, certa feita, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, né? Então há uma promessa da parte do Senhor para nós com relação a isso. Então nós devemos suplicar, devemos pedir para que esse reino seja implantado. Devemos lembrar que Deus é todo poderoso, inclusive nesse texto que lemos aí de Mateus capítulo 6, ele vai até dizer que a gente não deve usar palavras repetidas, palavras faladas em vão, no sentido de repetir palavras, né, mecanicamente, mas nós devemos conversar realmente com Deus e devemos ser sinceros na nossa oração, devemos abordar aquilo que estamos necessitando ou pleiteando junto a Deus de forma clara, né? Então, quando estamos pedindo pelo reino, é uma recomendação que o Senhor deixa para nós. Devemos pedir para a implantação do reino de Deus em nossas vidas e nas vidas daqueles que estão ao nosso redor. E aí, o complemento da frase, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus, ou seja, na dimensão inacessível, nos céus, onde o Senhor habita, e ladeado, né, pelos seus santos anjos, a vontade do Senhor, ela é plenamente obedecida, né? Ela é plenamente cumprida, né? E aquilo que Jesus fala para nós e traz para nós de conhecimento é que, olha, do jeito que ela é feita lá, ela precisa ser feita aqui. E uma das formas que Deus escolheu para fazer com que isso aconteça é através das orações. As próprias orações já foi o meio escolhido por Deus, assim como, vamos colocar assim, a palavra, o Evangelho, é a forma pela qual as pessoas podem vir a conhecer e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A oração passa a ser a forma pela qual Deus quer fazer com que passo a passo da história, das coisas aconteçam de acordo com a vontade dele. Então, quando nós oramos pedindo para que a vontade dele se cumpra e seja feita, Deus, ele já previu isso, né? Então, ele contemplou as orações, por isso nós devemos orar, né? Ele está esperando para que nós oremos. Não quer dizer que ele está dependendo da nossa oração, mas quer dizer que nós estamos dependendo da ação dele mediante a oração. Depois, né, inicia-se uma nova sessão, onde ele vai falar a respeito do pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? Mais uma vez, Jesus vai mostrar a relação de dependência de Deus como nosso provedor. Sendo Ele Criador de todas as coisas, também é aquele que provê para nós, né, saúde, forças para trabalhar, também é aquele que abre porta para trabalhar. Se naquele contexto da época de Jesus, era dar semente para quem semeia, era ter condições de ter o seu gado para poder criar, etc. e tal. No nosso contexto, é ter uma porta de emprego, é precisar de um trabalho, né? Carteira assinada, ou se você for empreendedor, empresário, que você consiga um trabalho, que você consiga fazer, efetivar o seu trabalho e receber por isso, né? Veja que tudo então gira ao redor de Deus. Veja que Deus está, e se você
procurar analisar o Pai Nosso como um todo, você percebe que cada aspecto da nossa vida deve estar na dependência de Deus, ou cada área da nossa vida deve estar na dependência de Deus. Então Deus deve estar no centro aí das nossas vidas. Depois, finalmente, agora ele vai entrar na questão do relacionamento nosso com Deus e agora nosso com o nosso próximo. Né? Perdoa-nos as nossas dívidas como temos perdoado aos nossos devedores. Aqui vai Jesus ressaltar, né? Obviamente, a questão do perdão, né? Mas há uma relação aí de causa e efeito, porque nós pedimos perdão a Ele pelos nossos pecados e condicionamos esse perdão ao perdão que nós devemos dar ou daremos àqueles que nos ofenderem, né? Jesus vai abordar aí a questão do amor de Deus, né? Sobre todas as coisas, e o amor ao próximo como a si mesmo, né? Inclusive, quando perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus vai dizer exatamente isso. Olha, amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Ele fala que destes dois depende toda a lei e os profetas. Tudo é derivado a partir daí. Então, aqui ele estabelece, ele faz essa ligação de uma coisa com a outra, né? Nós devemos perdoar as pessoas como Deus nos perdoa. Se Deus sempre nos perdoa quando nos arrependemos, nós devemos perdoar quantas vezes? 70 vezes 7? Não, nós devemos perdoar sempre. Puxa vida! Exatamente esse aqui é o desafio. Inclusive, devemos pedir ajuda para Deus para que a gente consiga perdoar como Ele nos perdoa, né? Embora na oração aqui esteja o contrário, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado, quer dizer, já assume como uma coisa feita. Se nós sempre queremos perdoar, devemos perdoar sempre. Lembrando que perdão não é um sentimento, é uma decisão. E aí, ele vai pedir por proteção. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Então, há um pedido da parte do Senhor Jesus, novamente aqui, colocando a questão da dependência, onde ele vai concluir a oração pedindo a proteção divina de Deus. Então, vejam, ele pede a provisão. Primeiro, há um momento, então, como percebemos, né, de adoração, há um momento de você exaltar o nome de Deus, por isso que santificado seja o teu nome, e depois, no sentido de você se submeter à vontade dele, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou seja, você se coloca à disposição para cumprir a vontade de Deus na sua vida, e óbvio, a vontade de Deus precisa ser feita primeiramente na sua vida, para depois ser feita na vida daqueles que estão ao seu redor, né? E aí ele faz essa relação, como ela é feita lá, ela precisa ser feita aqui, né? E isso é muito importante. E aí, depois vem a questão de pedir a Deus a provisão. Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Vem a questão da provisão e da dependência dele que nós temos para aquele dia, né? Até para que haja um hábito contínuo de orar. Se você pede o pão de cada dia nos dá hoje, então você não vai pedir hoje e amanhã você vai esquecer de pedir. Percebe a ligação? Então, o Senhor Jesus aqui está fazendo uma ligação de que a oração precisa ser algo contínuo, a oração precisa ser algo constante na nossa vida. Praticamente colocou aqui como algo a ser feito diariamente. Pão nosso de cada dia, devo pedir todos os dias. Afinal de contas, a gente come todo dia, não é? Então, aqui ele vai pedir também a proteção. E aí uma outra coisa que também devemos fazer todo dia. Todos os dias nós vamos ser tentados pelo pecado. Nós não orarmos, se nós não pedirmos para que o Senhor nos guarde e nos sustente, fatalmente nós vamos cair em pecado, nós vamos errar, seja por pensamento, como nós já sabemos pela palavra de Deus, seja por atitude, seja por palavra, nós vamos pecar contra o Senhor. Então ele pede, não nos deixes cair em tentação, e aí termina dizendo, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal não só aqui seria da ação do mal, como se ele estivesse dizendo, do mal, do maligno mesmo, do inimigo das nossas almas, daquele que quer ver a gente caído, daquele que não quer que a gente se levante, daquele que quer, se possível, fosse acabar com a nossa vida. Mas o Senhor é quem nos guarda, e aqui está dizendo, tem poder para nos livrar, né? Ainda que o mal esteja ao nosso redor, o Senhor, pode e tem poder para nos livrar.
E aí vem uma parte que está entre colchetes, inclusive. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Talvez no momento em que a igreja, né, deveria responder de forma uníssona, todos juntos, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Muito provavelmente, né, o Pai Nosso era recitado, era orado na igreja, e esse era o momento em que a igreja primitiva lá respondia, né? Então esse era o conteúdo da oração modelo de Jesus. Esse é apenas o primeiro, né, que nós estamos falando sobre a oração modelo. Existem N outras orações muito bonitas, por sinal, do próprio Jesus lá em João capítulo 17, uma oração muito bonita, oração chamada, né, sacerdotal. E eu pretendo, né, fazer aí uma playlist com essas orações. A gente está estudando, está trazendo para vocês, para te dar aí munição, para te dar aí mais argumentos para que você possa ter a oportunidade de orar a Deus, né? Então, já que esse conteúdo está aqui, foi passado para você, que tal agora, né? Depois de você assistir esse vídeo, você falar, poxa, que legal, agora que eu já vi a riqueza que é o Pai Nosso, e mais rico ainda é aquele para quem eu vou orar, o próprio Deus, por que você não dedica aí um tempinho para falar com Ele, né? Para agradecer, seja no início do dia, seja no final do dia, para falar com Deus, para agradecer a Ele pela sua vida, né? Para pedir ou apresentar alguma coisa que você tenha, o que quer que seja, a Ele, né? Então, aproveite essa oportunidade. Que Deus possa estar abençoando sua vida. Eu espero poder vê-lo muito em breve. Até a próxima.